Liliana Viegas, que obra literária é esta sobre a Guiné, sobre a guerra, que a história quer esquecer? O que é que se passa? Conte-nos tudo. Bom, de facto, Portugal, entre os anos de 61 e 74, viveu um período relevante da nossa história, que foi a Guerra Colonial, também conhecida como a Guerra da África ou a Guerra do Ultramar, e, de uma maneira geral, parece que falar disso hoje em dia é tabu, que a Guerra Colonial praticamente parece que não existiu. E, portanto, um momento tão importante da nossa história está a ser praticamente ignorado e é, na minha perspectiva, e isso é que me levou a escrever o livro, faz sentido que aqueles que viveram intensamente esse período, que foi o meu caso, aproveitassem, ou de alguma maneira, para fazer um registro para a memória futura dessa época. Eu O estive, Liliana que esteve na Guiné. eu de facto, estive na Guiné nos anos 71, 72 e 73 do século passado, e vivi intensamente esse período, uma vez que estive na pior zona da Guiné nessa altura, e, portanto, achei por bem eh, fazer um relato, digamos, desse período, uma vez que as poucas obras que existem sobre a guerra colonial são, de uma maneira geral, ficcionadas ou romanceadas, e poucas contam, digamos, a realidade exatamente como ela aconteceu e como ela foi. E, portanto, eu escrevi de memória, não tinha nada escrito, nem nada apontado, nem apontamentos, nem nada. Nunca pensei até que alguma vez iria escrever sobre esse período da nossa história, mas, digamos, escrevi isso de memória à medida que as memórias foram, os acontecimentos foram surgindo portanto, foi surpreendente de alguma forma para mim também verificar que, passados mais de 50 anos, ainda havia muita coisa que a memória não tinha esquecido, e isso, digamos, não posso deixar de considerar que isso também foi relevante ou é relevante na minha vida. E depois tomei consciência que também existe, na parte dos ex-combatentes, digamos, uma ideia generalizada, instalada, de que o poder político tem ignorado, digamos, os ex-combatentes enquanto os últimos heróis da história portuguesa. E isso também faz sentido que chamemos a atenção, ou continuemos a chamar a atenção para essa realidade, porque a verdade é que mais de 800 mil jovens de 20 anos, naquele período de 13 anos, foram obrigados a cumprir o serviço militar e, por essa via, ter que fazer a guerra na Guiné, em Angola ou Moçambique. E tirando aqueles que, naturalmente, por uma razão ou outra, fugiram, e esse número é surpreendente. Houve 220 mil, cerca de 220 mil jovens que fugiram ao serviço militar e à guerra colonial nesse período. Mas, digamos que este período da nossa história é, digamos que, o último capítulo digamos, daquele período mais glorioso da nossa história, que foram os descobrimentos. E a descolonização, já agora, terá sido, porventura, a última página desse capítulo. Portanto, isto não é uma coisa de sumenos. Eu penso que isto deixar isto ao critério de terceiros que não viveram estes acontecimentos para mais tarde escrever a história desta realidade, parece-me que muito pouco. E, portanto, faz sentido que aqueles que, tal como eu, e foram centenas de milhares, que viveram esse período, se esforcem por contar, digamos, aquilo, a realidade da guerra e as realidades da guerra que viveram e que podem, de alguma forma, contribuir para que no futuro os historiadores venham a ser mais rigorosos na forma como abordam uma questão essencial da nossa história.
Hilarico, pode dizer-se que foi marcante para todos os jovens que lá estiveram, e certamente, sem ficção, dados reais, você viveu aquilo que lá se passou. O que é que o marcou mais? Bom, aquilo foi um. Eu devo dizer que, passado mais de 50 anos, eh, tenho que reconhecer que aquele período foi um período muito difícil na vida de todos estes jovens e na minha, com certeza, mas também deixou, digamos, aqui algum saudosismo, né? Por um lado, há uma sensação do dever cumprido, mas por outro também há algum saudosismo do período que tem sido muito difícil, não deixou de ser também um período especial de amizades que se construíram com outros militares que persistem e perduram até hoje, e amizades, digamos, daquelas inquebráveis que existem, ao ponto de, anualmente, de uma maneira geral, todos os militares que estiveram na guerra fazem isso, organizam almoços de confraternização. E, no meu caso, isso não é diferente, e, portanto, anualmente, lá temos o nosso almoço de confraternização. Por acaso havia muito poucos algarvios na minha companhia, era eu e mais um ou dois apenas. A grande maioria era da zona envolvente de Lisboa e outros do Norte, mas isso não impede, ou não tem impedido, que façamos estes almoços de confraternização e que continuemos a ter relações muito próximas uns com os outros. Atrevo-me a dizer que, no cumprimento do serviço militar, arranjam-se amizades para toda a vida. É verdade, são amizades sinceras, muito puras, porque não é fácil viver numa situação de guerra uns com os outros sem criar essa amizade e essa intimidade muito forte e que nos une para o resto da vida. E isso é de facto uma realidade. E é estes aspectos todos que o povo português, de uma maneira geral, uma vez que os combatentes, os ex-combatentes, progressivamente, pela lei da vida, vão desaparecendo. Parece que não houve guerra em Portugal, parece que não vivemos esse período, e, portanto, Portugal não pode ignorar esse passado. O país não pode ignorar esse passado, porque, ao ignorar esse passado, compromete o presente e, digamos que o futuro não é um futuro risonho para um país que não leva em consideração esse passado. Portanto, as pessoas de hoje, os responsáveis políticos ao mais alto nível da governação, não viveram esse período da guerra, não conhecem esse período e portanto, digamos, dão de barato e podiam ter, relativamente aos combatentes, uma outra atenção que não têm tido. Um país que não reconhece, digamos, o esforço, embora obrigatório, que esta gente fez, isto não pode resultar apenas numa medalha ou numa insígnia, como o governo tem feito. Deveria ter uma atenção especial relativamente a esta gente, designadamente a nível de alguns subsídios complementares da reforma, que infelizmente têm sido ignorados, e há gente desta que vive mal e que tem tido dificuldades na vida e portanto outros países que tiveram problemas mais ou menos semelhantes têm tido para os seus ex-combatentes outras atenções que o nosso país infelizmente não tem tido. E, portanto, tem uma chamada também de atenção para essa necessidade, para essa realidade, porque uma atenção especial de compensação financeira ou monetária aos ex-combatentes não põe em causa o interesse nacional, não põe em causa o déficit nem as contas públicas, e seria uma forma séria e correta de o país reconhecer o esforço que estes 800 mil jovens fizeram em determinado período da nossa história.